Você já ouviu falar sobre o Worth Effect? Pois você que está entrando nessa série está sendo submetido levemente a ele. Te explico. Quando os quadrinhos de She-Hulk foram lançados como um plano de contenção de marca, afinal o Hulk estava indo para a TV pelas mãos da Universal, inicialmente os roteiristas de quadrinhos tentaram fazer uma espécie de transfusão genérica do Bruce Banner para a Jennifer, coisa que obviamente não funcionou muito bem do ponto de vista narrativo, tanto que a personagem apenas se solidifica no cenário quando largam mão de ela ser uma Hulk mulher e passam a construí-la como uma personagem que já superou todas essas questões discutidas por anos no quadrinho do seu primo. A raiva, o descontrole, o destempero, a super, ultra, mega força e por aí vai. E isso é justamente o Worth Effect, o efeito de aprimoramento da narrativa sem precisar perder tempo com a narrativa pregressa, que obviamente já foi mostrada. Não só mostrada, mas trabalhada e vencida. Loki, a série, faz isso com as joias do infinito ao transformá-las, por exemplo, em peso de papel. O roteiro quer simplesmente dizer, ok, superado isso, vamos para a fase seguinte. E o primeiro episódio de She-Hulk, ou Mulher Hulk, é basicamente isso. Antes de continuar rapidinho, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo, por favor. Saiba também que esse vídeo tem spoilers da série Mulher Hulk. Fique por sua conta e risco. Partiu. Vamos lá para a fase 2 desse papo de Hulk, de raiva, de descontrole, Aquilo de fato não cabe aqui porque seria apenas repetitivo. Sendo assim, como eu disse, o Bruce é trazido para esse primeiro episódio com dois objetivos. Gerar a perspectiva aprimorada da Mulher Hulk enquanto Hulk, mas também enquanto pessoa, eu diria, E também dar um pouco mais de profundidade pro Bruce Banner, bem como a sua relação com seus colegas de trabalho, que vez ou outra, os filmes do MCU, principalmente pós a primeira e segunda fase, se furtaram e muito de mostrar. Os dois objetivos foram alcançados com sucesso nesse primeiro episódio. E assim a She-Hulk pode simplesmente seguir e, como ela mesma disse, entregar uma série de advogados. É bem importante pegar e abraçar aqui o que a personagem fala ao quebrar a quarta parede. Série de advogados. Quem esperar que aquilo dali seja majoritariamente uma série de herói, tá esperando errado. Ela literalmente falou que não será necessariamente isso. Pode ser, mas não necessariamente será. A única coisa que vai mal no episódio, obviamente, é a computação gráfica, é esperado, Não perde em ruindade para nenhuma série da famigerada CW e menos ainda para Cavaleiro da Lua, mas se for para abrir vídeo toda semana aqui para reclamar do CGI, ou seja, da computação gráfica, eu acho que não faz sentido fazer um vídeo a cada episódio, basta um, estou fazendo agora. Isso você consegue perceber também a olho nu, você não precisa de mim para se incomodar com isso. E há quem não se incomode, ou seja, quem perde a imersão por isso vai sofrer bastante com essa série, e por isso recomendo não assisti-la. Quem não se incomoda, toca o baile. E entenda, isso não é uma passagem de pano, mas é um assunto que pertence mais a uma resenha comparativa de She-Hulk. É mais a uma crítica de She-Hulk. Isso aqui não é uma crítica, É a análise do episódio e dos seus pormenores. Ou seja, se um dia eu vou falar como Mulher Hulk se localiza tecnicamente nas outras produções da Marvel, aí sim esse assunto faz mais sentido. Sendo assim, vamos aos detalhes que realmente importam aqui. A escolha da Tatiana Maslany para a personagem foi muito acertada. Assim como o Mark Ruffalo, ela consegue entregar leveza, o que servirá bastante para aprimorar a sensação de contraste dela enquanto mulher Hulk, enquanto apenas mulher, caso isso seja muito utilizado nessa temporada. A primeira cena dela ensaiando uma sustentação oral e depois quebrando a quarta parede para nos contar a história dentro da história acusa exatamente isso daqui. Nesse ponto a série eu acredito que é muito polida, coisa que com os efeitos visuais não é, e se beneficiará bastante se ficar mais tempo com ela sendo a Jennifer do que sendo a Mulher Hulk. E pode, uma vez que ela já vendeu que é uma série de advogados. Acredito inclusive que seria bem interessante para a questão da transformação também não perder impacto, como acontece nos quadrinhos mesmo nas melhores fases. Tem uma hora que eu canso um pouco desse vai e vem entre ela e a Mulher Hulk. Nessa cena temos uma estante atrás da Jennifer, E tudo que está nessa estante aponta como é o arquétipo dessa personagem. Temos uma estátua da juíza Ruth Bader Ginsburg, a RBG, uma das maiores juristas da história dos Estados Unidos. E essa estátua vem com uma frase. Eu não estou argumentando, eu estou explicando que estou certa. Isso é uma antecipação do episódio inteiro e acredito que também da série. A Jennifer, inclusive, está todo o tempo explicando pro Bruce que ela está pronta, que ela está certa e que ela vai seguir, pelo menos por enquanto, como advogada e Mulher Hulk quando conveniente.
Outro detalhe, um livro chamado Badass Women, ou seja, Mulheres Fodonas, o que indica que temos aqui uma personagem feminista. Sendo assim, não só o texto da série verterá diretamente para esse lado, o que já seria óbvio dada a sua origem nos quadrinhos, mas ela também trará consigo esse tema enquanto personagem dentro daquela história, como inclusive já trouxe ao falar para o Bruce sobre os motivos dela conseguir se controlar enquanto Hulk. Afinal, ela, enquanto mulher, em uma sociedade que a tenta tirá-la do sério o tempo inteiro e que não pode sair do sério, porque senão será taxada de louca, ela não vai lidar com a raiva do primo da mesma forma que ele trata. Não é que ela não sinta raiva, é diferente, ela sente. Ela só não pode expor da mesma maneira que um homem naquela sociedade, ou seja, ela está acostumada. Ela consegue tratar melhor essa situação, esse conflito. Eu acabei de falar do Worth Effect, e eu acho que esse argumento, apesar de muito positivo da maneira como foi feita, é uma excelente maneira de usar esse tropo narrativo. De novo, a Jen não é o Bruce, e vice-versa. Logo, a Jen vai ter uma jornada e o Bruce vai ter outra jornada. Não adianta pedir para as coisas se misturarem. Acontece então a primeira quebra na quarta parede, que lembra muito o estilo da série Fleabag, ou seja, é algo mais como guia narrativo do que apenas como piadinhas soltas no caso do Deadpool. Os dois casos, inclusive, são bem legais, só que diferentes. Seguimos. Comer salgadinhos com hashi é talvez um dos maiores aprendizados que eu tiro do universo cinematográfico da Marvel. Brincadeiras à parte, o que interessa aqui nesse segmento inicial do flashback é como ela recebeu seus poderes, né? Nos quadrinhos, o Bruce tem que fazer uma transfusão de sangue às pressas. Aqui é algo mais por acaso. Eu prefiro a forma como aparece na série, bem como o micro momento do Bruce Banner prevendo que isso poderia acontecer e pedindo que ela se afastasse dele. Note também como o problema talvez não seja o CGI mais simples e básico, o acidente, o lance da nave, isso é bem feito, mas sim a dificuldade de colocar a cor verde em um cenário diverso. Quem trabalha com CGI, conta aqui nos comentários como é bem desafiador fazer essa cor parecer orgânica dentro desse tipo de contexto, ainda mais no claro, ou seja, de dia. De cara recebemos a origem dela e uma nave Sakaar. Esse elemento talvez não seja tão importante aqui na série em termos narrativos, mas fará a série sustentar uma fina conexão com o MCU. Sendo assim, por mais que tenhamos uma série mais procedural, a audiência poderá identificar um dia que, ainda assim, ela faz parte ou levemente influenciou no MCU. É só esticar um pouquinho aquela mesma cena, fazê-la caber em uma trama maior e virar um pouquinho a câmera. Aí a gente vai ter aquela sensação panorâmica, o que amplifica a percepção do cenário. Eu falei agora como é difícil fazer uma pessoa verde no claro, né? Por isso que a primeira transformação dela é feita no escuro. E assim segue o contorcionismo dos artistas visuais para tentarem driblar o que realmente vai ser um problema com essa personagem. Ou aceita e releva, ou aceita o sofrimento visual, já disse. Jen aparece com a camiseta do Led Zeppelin ao melhor estilo Tony Stark. Afinal, essa camiseta realmente era dele. Como falei, né? Esse flashback também é usado para mostrar como Bruce sente falta do amigo, e a semiótica entrega, por mais que esteja ali querendo desenvolver os poderes da sua prima e tirá-la de apuros que ele já passou e ele não quer que ela passe, essa camiseta também mostra como ele está em busca de uma companhia. Afinal, era isso que acontecia no começo dessa sequência antes dela se transformar um simples passeio de primos. Ele até a leva para o bar, no caso aqui dessa grande sequência de flashback. E ainda nessa cena, uma peça de arte exibe um dos capacetes das várias armaduras do Tony. Só que esse capacete é especial, porque brevemente o Ultron o utilizou. E lembremos, Ultron é fruto das ideias de dois amigos inteligentes e, de certa forma, malucos, posso dizer assim. Ou seja, é uma peça que realmente faz sentido fazer parte de uma decoração que represente os dois amigos. Essa cena é tipo um supletivo, porque mostra tudo que eu já disse e ainda dá de presente um braço consertado por Bruce Banner. Estamos também na fase do Hulk inteligente, ou Dr. Hulk, ou Professor Hulk, ou Smart Hulk, enfim. Pra mim, essa é a melhor fase para entendermos mais o Bruce Banner e também como o humano Bruce se transformou depois da desumanização enquanto Hulk. E serve também para diminuírem consideravelmente os poderes do personagem e garantir um pouco mais de tela por conta da facilidade de tratar esse ser misturado ao cenário da Marvel, misturado aos contextos que ele vem como um professor, como um cientista e por aí vai. O Banner explica o que aconteceu e incinera algo que poderia gerar um grande problema, ou seja, teremos sim um grande problema a partir desse algo em algum momento ali no MCU. Pode anotar.
A série volta a falar conosco diretamente. Bruce acorda a prima para fazê-la ter raiva, e faz isso com a buzina de maneira bem infantil e clichê. Em seguida o roteiro diz: a buzina é para ser engraçada. E não se engane, o Bruce ele não tá falando pra Jen. Ele tá falando como os espectadores devem ter ou devem organizar suas expectativas para com essa história. Os roteiristas realmente querem dizer como você deve receber Mulher Hulk, o que leva a um certo exagero textual, é fato, mas, convenhamos, é fruto de um certo desespero de tentar desconectar a série de caminhos mais densos, que é como geralmente as séries da Marvel vêm sendo cobradas para ser. Outro ponto importante, Bruce abdicou de toda uma vida para ser um super-herói. A Jen não, a Jen ela não quer. Mas sabemos onde isso vai dar. Como advogada, ela verá que pode ajudar o mundo de uma outra forma, de uma outra maneira, e também, quem sabe, ser uma super-heroína. Isto posto, é interessante a disputa ideológica dos dois. Bruce, entenda, Bruce é naturalmente um gênio. A Jen ela teve que se esforçar e muito para conquistar o que ela teve, para conquistar o seu espaço, ou seja, ela está mais próxima de uma pessoa comum. Então, como dizer para uma pessoa desse jeito largar o que ela conquistou, largar aquilo que ela vorazmente conseguiu? Não dá, né? Por isso que o tema é muito bom. É mais humano do que o tema inicial do Hulk. Afasta da questão Frankenstein, médico monstro, etc. E coloca a She-Hulk num caminho mais próprio, num caminho mais pessoal. A série explica que a Jen não é tão forte quanto o Hulk de Bruce, mas é mais ágil e mais esperta. Marca dos quadrinhos, inclusive, né? A cena dos primos disputando palmas supersônicas é exatamente isso. Hulk, com uma palmada só, faz um estrago absurdo. A Mulher Hulk ainda não. Mas, dada a esperteza dela, né? O estilo que ela tem mais desenrolado, ela pode fazer esse estrago com 10 palmadas. Referência então aos quadrinhos que também são referenciados de outra maneira, que é quando ela diz que não é uma selvagem. Esse era o título da primeira revista, a revista de apresentação da personagem, que é a Selvagem Mulher Hulk. E depois, na melhor fase, passou a ser a Sensacional Mulher Hulk. Nessa fase, a Jen quebra a quarta parede desde a capa da HQ, inclusive chegando até a rasgá-la. Dá uma olhada no vídeo no qual eu explico essa origem, e esse vídeo tá aqui no card, tá bem aqui, ó. O legal é que ela olha pra gente, mas o seu primo dá uma leve desconfiada, como quem diz: cara, você tá falando com quem? Ele não diz, mas sugere. Essa dinâmica também é parecida com a dinâmica de Fleabag, que é quando o padre saca de vez em quando que a personagem está conversando com alguém que não tá ali em cena. A luta entre os dois termina. Hulk não vai no óbvio, que é sair daquele personagem mais controlado e ir para um destempero total. Seguimos um pouco com a série e voltamos lá para tal história de advogados. Jennifer tem uma amiga e essa amiga a ajuda como normalmente, na vida real, as mulheres se ajudam. Falamos sutilmente de sororidade e de uma colega que a coloca para cima não importa qual a sua personalidade dominante, a humana ou a fantástica. Achar que a Hulk de Jennifer é uma referência aos hormônios que brincam mês a mês com o humor das mulheres é lugar comum, é válido, show de bola, mas também não é um tema que me pertence, então eu vou me apegar mais ao assunto personalidade, que também há aqui. A Mulher Hulk representa o lado que a Jen não gostaria que a dominasse, mas que, para quem tem essas mudanças de temperamento, sabe que vez ou outra precisa deixar esse lado resolver a situação. E melhor ainda se você tiver o autoconhecimento para voltar ao estado normal, ao estado calmo, digamos assim, e também uma amizade para ajudar nesse processo, tanto de ir quanto de vir. Terminamos o episódio com a Jen enfrentando uma vilã, trata-se da Titânica, não é tão genérica quanto parece, apesar de ser uma personagem que basicamente tem super força, né, e sabe lutar muito bem, mas é uma personagem que foi criada em Guerras Secretas lá em 84 nos quadrinhos e sempre apareceu desde então. Passada essa cena, temos a Jen voltando a ser a Jen, ou seja, assim será a dinâmica dessa personagem. A série tá escancarando. Mulher Hulk quando necessário, Jennifer Walters quando a história precisar andar de outra maneira que não tão super-heroiesca. Faz sentido? Eu gostei do primeiro episódio. A questão é o tanto que conseguirão sustentar essa dinâmica. E também tem o fato de que aprendemos que o Capitão América transou. E isso é mais do que uma piada, acredite. É o tipo de piada que acontecerá bastante por aqui. A série vai acenar e vai zoar com os temas da própria Marvel. Ou seja, quem não tiver o contexto sofrerá. Quem tiver poderá dar um risinho de canto de boca sempre que essas coisas aparecerem. E por hora é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço em vocês e tchau.